Então fala pessoal, tudo certo? Me chamo Lucas Valina, sou profissional de investimentos Ambima e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre a Cogna Educacional, uma empresa do setor de educação. A gente vai continuar o nosso quadro aqui no canal que eu sempre trago, falando sobre a análise de algum ativo que eu seleciono aqui para vocês e destrincho todo esse ativo, falando os pontos fortes, pontos fracos desse ativo. Então a gente vai falar o que é o ativo, resultados do ativo, os pontos fortes, pontos fracos a se analisar esse ativo e que eu espero do futuro e, claro, alguns destaques relevantes que a gente tem que colocar na nossa análise sobre o ativo, no caso aqui, a Cogna. Então, sem mais delongas, deixa o like, se inscreve no canal e comenta aí se você investiria na Cogna, sim ou não e por quê. Roda a vinheta. Então, primeiramente falando sobre a Cogna é um dos maiores grupos educacionais no Brasil existentes. Então, um grupo educacional é composto de várias empresas educacionais. Então, dentro da Cogna a gente tem a Kroton, a Saber, a Vasta, a Platos, que são empresas que trabalham tanto com a parte de educação digital quanto com a parte de educação presencial, nos vários níveis de educação, né? Desde a educação básica até a educação de nível superior ou então a educação de pós-superior. Para você ter uma noção dos números de alunos da empresa, são mais de 844 mil alunos na graduação presencial e digital, 44 mil alunos na pós-graduação, 176 unidades de ensino superior e 1.536 polos de ensino superior. Os polos têm que existir para atender a educação à distância, então isso aqui é muito legal. Isso somente no ensino superior, sem contar ainda no ensino básico, que também tem bastante alunos, né? Uma gama muito importante da educação básica presente no grupo Cogna. É uma empresa muito grande, né? A gente vê que tem bastante alunos, bastantes polos educacionais e com isso ela tem um potencial operacional que a gente fala, né? De tocar o barco, de crescer cada vez mais, muito impactante sim, mas alguns problemas trazem à empresa uma questão bem interessante que a gente vê aí nos últimos anos a empresa tendo umas dificuldades operacionais e sendo bem falada por conta disso. Então isso impactou muito a Cogna, ela entrar num processo de turnaround, né? O turnaround é quando a empresa está numa queda de mercado e ela tem que voltar a subir para não falir, né? Não entrar em recuperação judicial, ter que trocar todos os sócios, né? Os sócios venderem sua participação com uma nova administradora da empresa e isso continuar o negócio. Ou então chegar ao ponto da falência total daquela empresa. E uma coisa que impactou bastante a Cogna nos últimos anos foi o FIES, né? O FIES ele entrou com uma lei, uma nova sanção que dizia o seguinte: estudantes poderão suspender 2 parcelas do pagamento do FIES caso estejam na fase de utilização, que é ainda cursando, ou então na fase de carência, né? Aquela fase de 18 meses depois que a pessoa terminou seu curso superior, ela vai continuar pagando ali durante 3 anos o FIES. E a pessoa ela pode suspender se no caso ela quiser suspender em 2 parcelas, né? Então ela adia 2 parcelas e continua pagando depois, porque isso é muito ruim para a Cogna, fez a empresa cair bastante os seus números e ter que se adaptar bastante no mercado para trazer a empresa ao ponto bem legal e interessante que ela estava anteriormente do FIES sancionar essa lei. E a Cogna era do setor educacional que utilizava muito o FIES para receber esse projeto de lei do governo. Então o governo pagava a Cogna, que depois os estudantes pagavam o governo pelo financiamento estudantil. Quebrou-se essa cadeia de pagamento do FIES, a Cogna não soube lidar com isso, né? Diferente da concorrência, a gente tem aí a Edux, né? Que tem a Estácio dentro do portfólio, que eles soube lidar muito bem com essa mudança, já a Cogna foi um pouquinho diferente. Isso mostra, claro, um ponto bem interessante, que a Cogna tem um problema não só operacional, mas de administrativo também. Os diretores não souberam lidar muito bem com essa mudança radical que a Cogna teve. Só que a partir desse turnaround a gente vê que a empresa vem se recuperando em alguns fatores e o principal problema dela são todas as despesas que ela tem, tudo que ela gerou por conta de achar que tem essa receita a partir do FIES. A gente vê que alguns pontos fortes de toda essa recuperação que ela teve, ela conseguiu diminuir custos como aluguel e IPTU em 18%, utilities e facilities em 17%, o CAPEX da empresa para manutenção e expansão ela reduziu em 20% também, e ultimamente a empresa conseguiu reduzir custo em média em 27%, o que é bem interessante, né? Já que ela teve uma queda de receita, ela precisa diminuir os seus custos e as receitas sendo atrasadas também por conta do FIES. Se ela não diminuir o custo, ela pode sim chegar a quebrar um dia. Então isso é um ponto forte bem legal desse turnaround. Não só isso, mas ela está buscando aí nos últimos tempos foco em 4 pilares. Então ela quer otimizar o portfólio de cursos, né? Aumentar ainda mais a gama de cursos. Ela quer revisar a questão do footprint, a imobilização e a otimização imobiliária, né? Então fazer o custo dos imóveis que ela tem
tem ser mais reduzido ainda, ela quer otimizar ainda os custos que ela tem gerais, né, administrativos e despesas, e aumentar, claro, a receita da empresa, porque isso vai importantemente gerar mais lucro para ela, o que é bem importante para a empresa. Ponto forte bem legal é que ela vem, apesar disso, conseguindo crescer cada vez mais os seus alunos, né? Então na parte EAD de 2019 para 2020, ela conseguiu aumentar em 28%, né, a quantidade de alunos que ela tem matriculado e pagando essa mensalidade, o que para a empresa é muito importante, aumentar cada vez mais os alunos. Já os pontos fracos da empresa, na minha opinião, vem a questão dos números. Se a gente olha a questão toda do futuro da empresa, o operacional dela tem tudo para ser uma empresa de qualidade no setor de educação, só que quando a gente olha a parte dos números, a gente vê que ela tem um problema bem sério nessa questão. A gente vê que a receita da empresa, apesar de um pouco crescente, o resultado financeiro demonstrou uma queda muito grande. Só que ainda assim a gente vê que a receita consegue crescer, que leva a gente a entender que a empresa tem de fato um problema operacional, né? Ela tem muito gasto a partir do seu programa. Essa redução dos custos da empresa é o que realmente tem que impactar ela no longo prazo e vai dizer se ela é uma empresa boa ou uma empresa ruim para a gente estar investindo. Então, se a gente olha a parte da lucratividade, né, o lucro líquido, a margem, o ROI da empresa, a rentabilidade, a gente vê que o lucro mergulhou muito, né? O lucro ele saiu de 1 bilhão para 200 milhões, né, o que é bastante coisa, bem preocupante. A margem líquida também reduziu aí, questão de 20% praticamente, a rentabilidade desceu bastante nos últimos anos, e a gente vê que esse é o ponto. A gente olha a questão da receita, uma receita bem interessante, mas se a gente olha a questão do lucro, né, o que sobra para a empresa de resultado para ela poder gastar em novos investimentos é algo muito pequeno, e é isso que fez a empresa Cogna passar por dificuldades operacionais, como no caso a gente está vendo aí acontecendo com a empresa. Não só isso, não só a parte da lucratividade, mas a parte da dívida da empresa é um ponto a se olhar. A gente vê que a dívida da empresa cresceu bastante, cerca de 10 vezes, né, a dívida subiu, e por outro lado o caixa ele caiu bastante, 2 bilhões de caixa, né, que era disponível da empresa para poder expandir, e ela queimou muito caixa, acabou se endividando bastante também. A gente vê que hoje a dívida líquida da empresa sobre o operacional que ela tem, né, que a gente fala isso que é a dívida líquida sobre o EBITDA, é basicamente de 5 vezes o que ela tem, o que é bastante coisa se a gente fala de uma empresa saudável e tem uma dívida controlada. Isso chega a 3 vezes mais ou menos, e 5 vezes é uma dívida bem preocupante. A empresa está bem alavancada, como a gente pode ver aí na imagem. Claro, isso resultou numa cotação aí nos últimos 5 anos, a cotação meio que mergulhando, né, saindo aí dos R$20, R$18 que a empresa era cotada ali em meados de 2018 para cerca hoje dos R$5, né? Uma queda muito forte da empresa de basicamente 60, 70% de queda, que mostra pra gente o que de fato aconteceu com a empresa e o quanto o FIES impactou, né, de 2018 para cá as ações da empresa. E isso, claro, para os acionistas é muito ruim no longo prazo, né? Uma empresa que não consegue acertar o seu operacional com a sua receita e ter um lucro líquido no final, vai ser uma empresa que vai cair ou então vai se manter estável sem conseguindo nem distribuir dividendo ao acionista no longo prazo, o que é bem preocupante para quem está investindo. Um destaque bem interessante é que quando a empresa ela era uma empresa de qualidade, né, até certo ponto tinha uma margem de 23%, uma rentabilidade de 13%, 11%, o que é bem interessante para uma empresa do setor de educação, pouco negociada, pouco comprada na bolsa. O que a gente chama de volume de negociação era negociado cerca de 63 milhões, alguns dias era negociado 120 milhões. Já em 2020, quando a empresa ela tá ruim, parece que os investidores quiseram buscar muito mais em comprar a empresa. Então a empresa hoje ela é negociada num volume de 500 milhões, às vezes 1,4 bilhão, 1,6 bilhões no dia, o que é bem interessante isso, né? A gente vê que o número de investidores, as pessoas gostam muito mais da empresa quando ela tá muito na mídia e ela tá numa queda, porque são os famosos torcedores, né? A pessoa não investe pela qualidade que tem um ativo de fato, o futuro que a empresa pode trazer, mas sim por torcer para a empresa voltar a subir e eles terem um lucro muito alto com isso, né? O que na turnaround, né, uma empresa tá com uma dificuldade operacional, isso é muito complicado. A empresa ela pode sim ter um retorno dos R$5 de cotação para R$18 novamente, ou a empresa ela pode continuar dos 5 e ir caindo até 1, até 0. Então isso aqui é bem importante de falar, né, porque as chances são na empresa sim dela ir a 0 se as coisas não melhorarem. Na questão dos resultados que ela devolve aos acionistas trimestralmente, né? Então isso aqui para mim chama bastante atenção, porque as pessoas costumam comprar muito mais uma empresa que está numa recuperação judicial, né? Não só a Cogna é um exemplo disso, mas a OIBR também. É uma empresa que começou a ser muito mais negociada quando a empresa estava em dificuldade financeira. E mais engraçado ainda é que tem ativos de alta qualidade, de alta administração, que são muito menos negociados por investidores, né? Parece que as pessoas elas querem e gostam de um risco muito mais acentuado na bolsa, uma chance de perder muito mais dinheiro do que uma tranquilidade de saber que você vai ter resultado a partir de uma empresa de alta qualidade.
qualidade. E quando a gente fala de qualidade, olhando para a empresa Cogna, a gente não está investindo na empresa, se tornando de fato investidor, que acredita que a empresa pode subir bastante se a gente olha todos os resultados e números que ela apresenta para a gente. A partir dessa recuperação, né? Se a gente olha a concorrência da Cogna, a gente olha a Cogna, a gente vê que a concorrência se adaptou muito mais à mudança do FIES do que a própria empresa. Então, normalmente, quando você vai investir na Cogna, a gente passa por um papel mais de torcedor do que de fato investidor, né? Você torce, pelo amor de Deus, para que um dia a empresa possa subir e você ganhar com isso. Então, Lucas, se você fosse dar uma nota para a Cogna hoje, qual seria essa nota? Minha nota hoje seria 5,5. Eu acho que é uma empresa que ela tem bastante dificuldade, só que ela tem sim pontos a se melhorar e tem que se provar muito com o tempo. Eu, se fosse investir hoje na empresa, não investiria, porque ela sim, se a gente olha os números hoje, a tendência é cada vez a dívida aumentar mais, as coisas piorarem mais para a empresa, podendo sim ela entrar numa futura recuperação judicial, apesar dela estar conseguindo diminuir seu custo, essa falta de administração da empresa, né, de conseguir se adaptar a novas mudanças, me preocupa bastante. Eu sempre fui uma pessoa que gostei de empresas que são bem geridas, que tem administrações muito sólidas e consistentes para se estar investindo, o que a Cogna não mostra pra gente. Então, galera, pelo vídeo de hoje foi isso, espero que tenha gostado. Deixa aqui no comentário se você investiria ou não investiria na Cogna, e se você tem alguma empresa, Lucas, fala de tal empresa, acho que vai ser bem interessante também a nossa conversa aqui nos comentários. Beleza? Então, muito obrigado, valeu, até o próximo vídeo, fui!